melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Nosso tema, espíritos enganadores. A nossa meditação, ela inicia nessa temática pensando de duas formas. Primeiro, quando a gente fala em espíritos enganadores, o que a gente entende? Nós entendemos primariamente sobre demônios, né? Os espíritos enganadores são os demônios, que o diabo é o pai da mentira, não é assim? Mas há uma segunda observância que, quando a Bíblia fala em espíritos enganadores, também se reporta a homens que enganam ou são enganados. Ou seja, se enganam, né? Então, tanto se liga à questão de ação de demônios, como também de pessoas. Há pessoas que elas são enganadas pelo diabo e também enganam as pessoas.
Por isso que a Bíblia fala que há falsos profetas, falsos apóstolos, falsos irmãos, falso um bocado de coisa. Então, a gente não deve pensar, quando lê espíritos enganadores, apenas no diabo, nos seus adeptos espirituais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins caídos, né? Mas também na ação humana, que também engana, com falsas doutrinas, entendeu? Falsos ensinos, né? E hoje a gente tem que observar também a palavra apostasia. Apostasia em Atos e na carta aos Tessalônicos, o significado dela é afastamento. Então, em dois textos bíblicos, a palavra apostasia quer dizer afastamento. Não é desvio apenas, mas afastamento. O desvio é o que a gente mais entende pela palavra apostasia, mas, a bem da verdade, nesses dois textos, lá em 2 Tessalonicenses 2 e lá em Atos, salvo engano, 21, versículo 21, fala sobre afastamento, quando se refere à palavra apostasia. Tá? Então vamos lá. Capítulo 11 de 2 Crônicas, versículo 5. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, essa é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que chamou a cidade de Davi, e foi edificado a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, fala ao meu coração e me ensina a Tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Quando a gente pensa em Joabe, nós observamos um grande general. Mas ele não começou como um grande general. Na verdade, Joabe era um soldado, era um homem no meio do povo. E ele se tornou o general de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, e Joabe provavelmente tenha sido o primeiro general de Davi. Pelo menos pelos manuscritos bíblicos, a gente não vê o nome de outro homem como general do exército de Davi, a não ser Joabe, né? Então, Joabe foi o primeiro. E quando a gente pensa em Joabe, a gente pensa sempre no general, mas a gente não retroage no tempo pensando que esse homem foi um jovem valoroso. Valoroso em todos os sentidos. Ele era um soldado, mas um homem de visão, porque no momento em que Davi olha para Jebus, e para quem não sabe, Jebus, a cidade dos jebuseus é Jerusalém, né? Ela se tornou Jerusalém, ela se tornou a cidade de Davi posteriormente, mas até então era o único território, digamos assim, o último território não conquistado por Davi. E estava internamente, né, localizado, ou seja, Davi já tinha conquistado tantas coisas, mas ali dentro do seu domínio havia uns jebuseus que ainda estavam em controle daquele território, daquele lugar, daquela cidade. Então Davi olha para Jebus e diz: olha, eu vou entrar aí, essa cidade, eu vou tomá-la também. Não vou deixar. E aí há até um significado espiritual nisso, porque muitas vezes a gente vence o inimigo de fora, né?
A gente vence aquele inimigo visível, aquele que está do lado de fora, mas a gente não percebe que também temos inimigos do lado de dentro. Tá? Isso, numa visão bem clara, você deve observar quem são os teus inimigos reais e imaginários, né? Ou seja, você pode olhar e ver quando alguém vem te assaltar, e você diz, poxa, ou quando alguém quer enrolar você, quer enganar, roubar dinheiro seu, você percebe quando uma pessoa está de má consciência, né? Está agindo de uma má fé. São inimigos, são pessoas que às vezes você deixa passar, mas às vezes você já vai percebendo que são pessoas ruins, são os teus inimigos externos. Mas quando ele é interno, ou seja, quando é um pensamento, quando é um desejo, quando é um sentimento faccioso, que de uma certa maneira destrói você, que vai crescendo dentro de você e você não percebe que aquilo é o maior inimigo da sua vida, e você sempre está combatendo entidades, expulsa demônio, e você luta com pessoas que querem te maltratar, te maldizer, você repreende, exorta, mas quando você olha para eles, você tem uma certa vantagem, mas você nunca percebe o que está dentro do seu coração. E a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E o que está no teu coração? Eu sempre tenho batido nessa tecla anos e anos e anos e anos e anos e anos. A formação emocional, a formação espiritual, a formação intelectual, a formação do caráter do homem, ela deve ser observada. Então, por que muitas vezes você não recebe uma palavra de repreensão? Qual é o motivo? Se a Bíblia diz que tudo que vem do alto desce do Pai das luzes, toda perfeição vem de Deus, e quando você é exortado na palavra, você está sendo exortado para a perfeição, ou não é? Quando a Bíblia vem confrontar a gente, ela vem nos confrontar para nos aperfeiçoar. Quem é que Deus usa para fazer isso? As autoridades, aqueles que estão acima de nós, no sentido de ser os nossos guias espirituais. São aqueles a quem Deus levanta para isso. Por que Deus levanta esse tipo de gente? Porque você não ouviria qualquer pessoa. Sim ou não? Talvez até uma vez ou outra você escute o cara que está vendendo na quitanda ali na esquina. Você pode escutá-lo, mas você não vai escutar todo dia. E a tua vida precisa de correção todo dia, o dia todo. Então tem que ter alguém que seja referência para você, que você olhe e escute aquela pessoa. Então, primeira coisa é a gente ter essa visão de sujeição. Ontem até no casamento eu destaquei essa palavra na carta de Paulo aos Éfesos, né, no capítulo 5. A palavra sujeição não é humilhação. Às vezes a pessoa toma a palavra sujeição como humilhação. Não. Quando fala do homem e da mulher, não é para o homem humilhar a mulher. A mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Não. A palavra ali, sujeição, quer dizer estágio espiritual no qual eu percebo a minha autoridade. Entendeu? Quando eu estou no estágio espiritual, numa percepção espiritual, que eu percebo quem é a minha autoridade, eu estou sujeito a ela. E se eu não me assujeito àquilo que Deus colocou, ou aquela pessoa que Deus colocou na minha vida para que eu seja sujeito, então eu nunca vou aceitar repreensão, nunca vou aceitar doutrina, eu vou ficar sempre com um espírito diferente. E que espírito é esse? Enganador. Quem está entendendo isso? A maior parte dos evangélicos tem esse problema. Se eles estão numa igreja que os repreende, que os exorta, que faz com que eles sejam confrontados, por algum tempo eles até suportam, mas tem um momento que eles dizem, não quero isso não, porque está controlando a minha vida. Está querendo mandar em mim. Então tem uma hora da insujeição que a pessoa vai e diz, não, eu vou passar para outra igreja, e toda igreja que a pessoa vai, sempre, por incrível que pareça, vai ter uma liderança. Sim ou não? E se ela não se conformar com isso, ela se torna uma liderança doida. Como tem um caso aí de homens, né, que eu já vi esses 30 anos aí, meu Deus do céu.
cara não se conforma em ser liderado, quer ser líder. Vai ser líder, vai. De quê? Quem levantou? Né? Pergunta séria isso. A pessoa se autodenomina. Lembra de Saul? O grande problema de Saul é que ele queria ser o tal. E ele constrói estátua para ele. Ele quer ser ovacionado pelo povo. Samuel chega lá simples, cheio do poder de Deus, com intimidade com Deus, e Saul lá todo pomposo, parecia aquelas, como que chama aquela árvore lá, pavão, né? Parecia um pavão. E Samuel vai repreender Saul, porque ele não fez o que Deus mandou com relação a Agag e o povo de Agag, né? Então, quando a gente não observa isso, nós somos os nossos maiores inimigos. Aí vem o orgulho, a soberba. Essa insujeição é causada justamente porque a pessoa dentro de si, ela tem o seu maior inimigo. O diabo já conhece isso. O diabo conhecia quem era o Caim, com certeza, né? Abel bem diferente de Caim. Caim não suportou não ser aceita a sua oferta. E o diabo só se aproveitou da característica de Caim. Caim era um homem revoltado. Ele não aceitava aquilo ali. Ele não se sujeitava ao que Deus estava querendo propor a ele. Ora, Deus estava ensinando Caim. Caim, eu não recebo isso aqui. Eu recebo isso aqui. Caim disse, não, eu não aceito que o Senhor não receba o que eu dei. O Senhor tem que receber. Por que recebeu de Abel e não recebe de mim? É o grande problema das pessoas invejosas, orgulhosas, soberbas. Elas querem que Deus as receba como elas pensam que deve ser. E Deus está em todo o tempo, Deus está repreendendo esse tipo de gente. No caso de Caim foi uma maldição violenta, né? Mas além dele, você vai ver depois outros homens na Bíblia toda, né? Na Bíblia toda. Noé tinha 3 filhos, um deles desonrou Noé e foi repreendido. E assim vai. Você vai ver a repreensão de Deus na vida de vários homens. Moisés estava lá e homens se levantavam contra ele. Você vai ver homens se levantando contra Moisés, né? Datã, Corá, Abirão, lembra deles? Você vai ver que depois a própria Miriam, né? Ou Miriam e Arão também tem o seu momento de discórdia com a vida do profeta Moisés. E em alguns casos, como é o caso agora que nós vamos ver, com uma certa razão. Joabe tinha uma certa razão. Mas eu quero que você aprenda que de Deus vem a perfeição. Se Deus escolhe os seus para liderar na nossa vida, não pense que a pessoa vai ser perfeita, não. Ela tem suas imperfeições. Todo mundo tem. Quem aqui peca? Lembra do verbo pecar? Todo mundo peca, todo mundo erra. E quem disser que não peca, torna Deus um mentiroso. Então não tem jeito. A Bíblia fala que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Estamos ligados a Ele somente através de Jesus. Amém? O Salvador. Então, Joabe, no seu início de vida, ele conquistou a posição de general de Davi. Mas como? Davi disse assim, verso 5, por favor. Disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Ora, como que alguém pode dizer ao homem de Deus, orientado por Deus, que ele não pode fazer aquilo que Deus quer que ele faça? Se quando Davi olhou, Davi espiritualmente estava apercebido de que aquela cidade não podia ficar na mão dos Jebus. Tinha que ser dominada. Amém? Aquela cidade teria que fazer parte do reino. Não podia ficar de fora. Mas os homens sempre têm uma resistência à ordem de Deus, à orientação. Então eles disseram, tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi. Ele foi e tomou. Não me importa se você diz que eu não vou entrar. Eu vou entrar.
O diabo é sagaz nisso, ele sempre está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai fazer, que você não vai ganhar alma, que você não vai abrir suas células, que você não vai abrir seu núcleo, que você não vai crescer a igreja, que você não vai dar certo, que seu casamento vai se acabar, que tudo na sua vida dá errado. É notório do diabo desanimar você antes da batalha. A carta de afronta é um exemplo disso, de Senaqueribe, né? Antes da batalha veio a carta. Então quem lê aquela carta diz, puxa, se não tem fé, desanima logo com a carta. Então, quando eles disseram, tu não entra aqui, Davi disse, eu entro. E ele foi e conquistou. Mas olha o que no verso 6, porque disse Davi, como é que ele conquistou? Ele disse assim, ó, qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e comandante. Isso era próprio de Davi? Era, porque quando Saul disse, olha, aquele que me trouxer 100 prepúcio masculino dos inimigos, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele correu para cima, foi ou não foi? Trouxe o dobro, quem lembra disso? E quem vencesse o Golias, seria isento, né, se eu não me engano, de impostos. E ele fez o quê? Foi para cima de Golias. Então Davi era um cara que tinha essa visão. Ah é? Pois eu vou para cima. Eu vou para cima. Não importa o tamanho do inimigo, eu vou para cima. Então quando alguém disse para Davi, você não vai entrar aqui, é meio que estivesse dizendo para ele, a gente se ferrou. Por quê? Porque não diga isso para aquele que é de Deus. Não diga para quem é de Deus que ele não vai conquistar. Agora, para quem não é, para quem não tem fé, para quem não tem vida com o Espírito Santo, quando você diz uma palavra negativa, a pessoa já sucumbe. Ela se sujeita à palavra negativa, porque ela não tem fé para responder, para enfrentar o paradigma que está sendo colocado. Então, se você não tem fé, tudo desanima você. Diga para o seu irmão, se você não tem fé, tudo vem para desanimar. Tudo, tudo. Toda palavra contrária desanima você. Joabe ouviu a palavra de Davi, e a Bíblia diz assim, ó. Então, chefe e comandante? Opa! Sou soldado. Chefe e comandante? É por aqui. Ora, se Davi derrubou Golias, se Davi fez o que fez no passado e conquistou o que conquistou, eu vou nesse caminho também. Então, a primeira prova de uma visão espiritual de um homem de fé foi essa. Ele seguiu o exemplo de Davi. Amém? E aí diz assim, ó. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Ora, primeiro, você acha que ele ia deixar alguém subir na frente dele? Opa, essa palavra aí é para quem chegar primeiro. Essa é para quem agir primeiro, é para quem agir na frente. Não é para quem fica sentado, dormindo, esperando cair do céu, não. Veio uma palavra, quem quer receber a vitória de Deus, levanta a mão. Veio a palavra, você tem obrigação espiritual, se você é da fé, de agir logo sobre a palavra, na frente, correr atrás. Então, o motivo pelo qual as pessoas muitas vezes ficam anos e não saem do canto. É porque estão sempre esperando que alguém venha, sabe, pegar na mãozinha e te levar para o lugar que você tem que ir. Não. Primeira coisa que eu vejo aqui em Joabe, ele ouve e ele vai para cima porque tem algo a conquistar. Amém? Então, Paulo disse isso, né? Ele esquece das coisas que passaram, prossegue para o alvo. Mas ele diz assim, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Você foi conquistado na cruz para conquistar coisas que Deus pré-ordenou para a sua vida. Deus tem muitas almas para cada um de vocês ganharem. Quem crê assim? Tem muito Jebus tentando impedir, mas tem uma cidade de Sião enorme para ser conquistada. Tem muita gente, irmão, mas o diabo está sempre dizendo, aqui você não entra. Você vai na casa de uma pessoa, aqui você não entra. Você vai falar com uma pessoa, não quero saber de conversa sua, não. E assim, você está sempre levando portada na cara, né? E a palavra negativa. Olha, não adianta abrir esse trabalho aqui, não, viu? Porque não vai prosperar. Aqui é terra do Eveu, do Eteu, do Jebuseu, do Gigazeu, do Amorreu. Não importa para onde é que você for. Deus, se ele ordenou, como ordenou a Davi, que aquela cidade ia ser dele, então você tem que correr para cima. Como aquele Joabe ouve e diz, espera aí, chefe, general, então eu vou para cima.
Então a primeira coisa é isso, posição de fé. Diga, posição de fé requer posição de conquista. Quantas coisas você não tem conquistado? Quantas coisas? Porque você não tem uma posição de fé. Então vamos lá. Segunda coisa, Joabe participou sem querer, logo depois disso aqui, porque ele se tornou general. Ele se tornou general e como general ele andava com Davi, ele caminhava com Davi, ele participava das coisas de Davi. Claro e evidente, se tornou um amigo pessoal de Davi. Tanto é que ele passa a conhecer as intimidades do reino. Então ele passa a conquistar a amizade. Não é só ser general-chefe, mas ser amigo. Agora, quando você fica amigo próximo de ungido como Davi, você corre riscos espirituais. Risco espiritual. Todo mundo quer ser amigo de quem é ungido de Deus, né? Ora, mas o que é que isso custou para Miriam e Arão serem irmãos de Moisés? Tudo que Moisés vivia, pensava, falava, eles estavam sempre do lado, compartilhando, né? Moisés compartilhava com eles. E no dia que Moisés quis uma mulher coxita, quem estava lá do lado? Miriam e Arão, para discordar. Eles tinham uma certa razão? Tinham. Mas eles não tinham razão em repreender Moisés. Que coisa, né? Que coisa. Agora vamos para Joabe. Joabe, ele em dado momento como general, ele recebe uma carta de Davi. Que carta é essa? Manda Urias vir aqui para casa. Manda ele voltar para a casa dele. Porque Davi fez isso. Urias estava no campo de batalha com Joabe. E Davi manda o soldado voltar. Davi tinha adulterado com a esposa, a Batseba, esposa de Urias. E ela tinha engravidado. E ele, para esconder isso, manda o soldado voltar para que, deitando com ela, ele achasse que o filho que estava no ventre seria dele. Só que Urias volta, Joabe recebe a carta, manda Urias voltar, e quando Urias volta, Urias não se deita com a esposa, nem entra na casa dele, porque não se achou digno de entrar na casa e de ter com a esposa, uma vez que seus colegas, seus irmãos, estavam no campo de batalha. Então Davi manda embebedá-lo, e mesmo assim, mesmo embriagado, mesmo ébrio, ele não entra na casa dele para ter com a esposa. Davi manda uma segunda carta pela mão do próprio Urias. Olha, coloque ele na frente da batalha, e quando os inimigos vierem, recuem e deixe ele só. E assim, o general, que um dia olhou para Davi, e imitou Davi para conquistar a sua posição de general e chefe, ele lê aquela carta e diz, puxa, aquilo deve ter sido uma pancada em Joabe. Poxa, mas Davi, um homem de Deus, ungido, como que ele manda matar o seu próprio soldado, sabendo que o seu soldado tão fiel, né? Como que ele faz isso contra a sua própria carne, contra o seu soldado? Porque os soldados eram o corpo do rei. Aquilo deve ter sido um baque enorme na vida dele. Mas ele tinha que obedecer, sim ou não? E ele fez conforme Davi mandou. E assim, Urias morreu. Quando Joabe volta, quem é que ele vê? Ele vê Davi agora se unindo à mulher de Urias, do soldado que morreu na batalha. Que ele fez com que morresse na batalha por ordem de Davi. Imagine o segundo momento de Joabe chegar e ver qual era o motivo da morte de Urias. Puxa, rapaz, eu passei minha vida, puxa, sempre tudo que Davi dizia, mas como que pode, né? Um homem tão de Deus, espiritual, faz uma coisa dessa, e quando eu chego ele está com a mulher do soldado. Mais ainda, essa mulher está grávida, porque ele participava das intimidades de Davi, sabia que ela estava grávida agora. E grávida de Davi. Então ele percebeu
que tudo aquilo, aquela farsa toda, foi para esconder o pecado. E havia uma paga por adúltero, né? Na lei. A lei de Moisés dizia que o adúltero teria que ser morto. Então, aquele momento ali, Davi se calou. Salmo 32 diz inclusive isso, né? Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Davi ficou calado, porque havia uma lei. Mas imagine mais ainda uma coisa: Joabe sabia de tudo, também se calou por causa de Davi. Então o erro de Davi começou a trazer um erro para Joabe. Joabe começou a errar junto. Primeiro mandando matar Urias e segundo agora guardando o pecado de Davi. Aí vai um profeta, Natan, né? O profeta Natan chegou e disse, olha, assim contou a historinha, e disse, tu és esse homem adúltero. E aponta para Davi. Aí Davi entende que nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Joabe sabia de tudo. Davi ora e tal, e ali vem a sua primeira, depois de jejuar e tudo, o filho morre. Mas ele continuou com Betseba. E há uma coisa característica em Davi. Davi entra em humilhação. A sua vida inteira ele começa a passar por problemas com seus filhos. Um mata o outro porque um foi e pegou a própria irmã, né, e deitou-se com ela. O outro vem e mata aquele ali. E aí começa um problema sério dentro de casa. E um filho se levanta contra ele e quer tomar o seu reino. E durante todo esse período, Joabe estava do lado de Davi, acompanhando tudo. Tudo. A palavra que Natan deu a Davi, Joabe estava ouvindo. A repreensão que Davi levou. Mas, irmãos, quando Absalão se levanta contra Davi, Joabe vai contra Absalão. E vence Absalão. E há um momento que Joabe repreendeu Davi com relação aos seus sentimentos em relação a Absalão. Porque Absalão foi rebelde e precisou morrer. E Davi estava chorando por Absalão e não pelos seus soldados que haviam morrido no campo de batalha, que haviam morrido por ele. Quando Joabe repreende, naquela hora, eu vejo um homem que já está aqui, ó, não está mais suportando. Vendo tanta coisa errada na vida do ungido. E ele o repreende. Olha, a tua família, você é um ungido, você é o Davi. Olha a tua família desgraçada, a tua casa é uma bagunça, os teus filhos não se dão, eles se matam, eles se prostituem, eles fazem tanta coisa, eu vejo tanta coisa errada na tua casa. Agora você está chorando por quem quer te matar, e não por aquele que te protegeu. Joabe está mal. Terceiro ponto. Aliás, quarto ponto. Joabe não percebeu o que está escrito aí. Por favor, abra comigo no Isaías, capítulo 55, versículo 3. Tem aqui atrás, se você quiser acompanhar, senão você pega a sua Bíblia. Diz assim: escutai-me e vinde a mim, ouvi-me a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a quem? A Davi. Então, quando Davi orava, Davi orou, e veio graça sobre ele. Essas graças que veio sobre Davi, olha o que ele diz aí: escutai-me, vinde a mim, ouvi-me a vez de viver. Porque o pecado gera o quê? A morte. Mas quem ouvir, vai viver. Farei convosco uma aliança eterna. Quem é a nossa aliança eterna, não é Cristo? Assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Como é que Deus pode assegurar a nós as graças prometidas a Davi? Através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através de Jesus, a graça de Deus é manifesta a todos nós. E aí ele diz assim: em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos.
Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações. E volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele, se abandonar o mau caminho. Amém? Se o homem mau deixar o mau caminho, as suas maquinações, e voltar-se para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos? Pronto. Isso aqui que Isaías falou, que Deus falou através de Isaías, era para ter chegado ao coração de Joabe. É que Joabe não percebeu isso aqui. Primeiro, que havia graça sobre Davi. E por que havia? Salmo 32 diz assim, ó. Segura o Isaías aí que eu volto para ele. Salmo 32 diz assim. Um salmo didático de Davi. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Então a alma não pode ter hipocrisia. Davi buscou o Senhor de todo o seu coração, para ter perdão de Deus. Não havia hipocrisia naquilo. Joabe estava olhando para Davi, o pecador, o adúltero, o homicida, o rei, que tinha sua família toda desfacelada. Enquanto Joabe olhava para o mau testemunho dado por Davi, Davi se recuperava por outro lado, fazendo com que a graça de Deus viesse sobre ele. Só que a gente só olha, irmãos, nós somos enganados pela nossa visão. Os olhos são as janelas da alma. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai ser luminoso. Mas se for mal, você está em trevas. Então Joabe olhava para a situação de Davi, não olhava para o interior de Davi. Enquanto ele julgava Davi pelos maus caminhos de Davi naquele momento, pelos erros de Davi, Davi entrava em profundo arrependimento. Olha só. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, e reconhecendo minha iniquidade. Olha o que Davi fez. Reconhecendo minha iniquidade. E não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, pronto, era Joabe. O homem não teve fé para conquistar sua posição de general e chefe? Não era esse o momento de Joabe pegar essa palavra e dizer assim, eu tenho fé. Mas quando Davi escreveu isso, talvez e provavelmente Joabe foi o primeiro a ler, como seu amigo, ou o segundo ou o terceiro, que tinha Batseba, né? Mas talvez ele estivesse ali ouvindo as palavras de Davi. Só que quando ele ouve aquele homem que ele conhecia, que ele estava escandalizado. Ele não percebe o teor espiritual, ele não entende que aquele homem estava entrando em conexão com Deus. Ele julga Davi e no seu juízo, ele fecha o seu coração, ele é enganado pelo seu coração não querendo mais ouvir Davi. Não, eu não quero mais nada desse homem. Eu estou aqui, eu sou general dele, estou aqui, mas só isso. O que vier dele eu não recebo mais. Então quando Davi disse, dessa maneira todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Enquanto pode ser encontrado, exatamente as palavras de Isaías. Busca a Yahvé enquanto ele está perto. Amém? Aí ele diz assim, quando as muitas águas se levantarem, elas não te alcançarão, não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, disse Davi. Tu me livras das aflições e com cântico de salvação me envolves. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te.
Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão. Tem gente que é como um cavalo, como uma mula. E naquele momento Joabe era como um cavalo, como uma mula. Porque ele não estava mais ouvindo a palavra. Não estava. Ele só estava ligado no que os olhos viram, no que os ouvidos ouviram de Davi. E Deus estava mandando recados espirituais aqui tremendos para a vida dele. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Não tem gente que não quer ouvir você, que não quer ouvir sua repreensão, que não quer ouvir a repreensão do líder, e tem que ser praticamente forçado. É como um menino dentro de casa. Você fala, o menino não ouve, fala, o menino não ouve, aí você tem que pegar pelo braço, você tem que, fazer força para o menino lhe obedecer. Então Joabe estava nessa situação de menino, fechado para a palavra de Davi. Com uma certa razão, humanamente falando, sim. Emocionalmente falando, sim. Puxa, o que ele viu não é todo mundo que vê, não. Mas espiritualmente falando, não, pessoal, porque Isaías já tinha dito sobre a graça sobre Davi, que Davi havia alcançado. E Davi tinha escrito sobre isso em Salmo. O que ele não queria mais, ele estava desviado. Ele não queria mais saber. Ele estava com o coração desviado. Então, olha o que acontece. E não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos os que sois retos de coração. Amém? Então essa foi a palavra que Davi escreveu. Esse salmo aqui foi para que Joabe entendesse que as coisas estavam mudando no campo espiritual. Mas Joabe não entendeu isso. Então aqui no versículo 8 diz: afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, lá em Isaías 53, verso 8. Então Joabe era para ter dito: poxa, se o pensamento de Deus é diferente do meu, então eu estou errado em julgar Davi, porque embora ele tenha feito o que fez, a graça de Deus veio sobre ele. Agora eu posso crer no que Davi está escrevendo, eu posso crer no que Davi está falando, independentemente do que ele fez, Deus já ministrou perdão sobre a vida dele. Afirme Yahvé, o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por que as pessoas não perdoam? Porque não conseguem alcançar isso aí. Por que elas não são sujeitas às autoridades? Porque elas não percebem isso aí. Você quer ter como autoridade uma pessoa perfeita, mas você não vai encontrar nenhum aqui na terra. Nenhum. Nenhum mesmo. E aí, se você for olhar para o homem, você cai. Você tem que olhar para o espírito que está no homem, e não para o homem. Você tem que olhar para a palavra que Deus traz através daquele líder, e não para aquilo que o líder, muitas vezes por um erro pessoal, como Davi fez, ele possa vir a cometer. Isso é maturidade, irmãos. Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu saí daquela igreja porque Joãozinho e Maria não eram fiéis, não eram isso, não era aquilo outro, mas eu estou aqui agora porque aqui eu sei que todo João e Maria aqui dentro é fiel e é verdadeiro, e aí você vai se enganar. Porque você não vai encontrar essa perfeição em canto nenhum. Ah, eu vou largar meu marido porque meu marido nunca foi uma pessoa leal. Nunca foi isso, nunca foi aquilo. Você vai arrumar outro homem com outro problema, pior talvez do que o primeiro. E assim vai, de casamento em casamento, as pessoas estão se levando aí, se deixando levar pelo inferno. Então não é por aí que funciona. Vamos lá. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ou seja, nunca vai ficar sem resultado a palavra de Deus. Então poderia ter acontecido um resultado na vida de Joabe? Poderia. Mas Joabe não
não conseguiu. Qual é o motivo? Diga comigo: impureza dos olhos. Ficou revoltado e não acreditou na misericórdia de Deus sobre Davi e na sua escolha do sucessor. Por quê? Porque agora Davi pega o segundo filho de Batseba, chega para Joabe e todo mundo e diz: Deus disse que ele vai ser o próximo rei. Todo o povo: sim senhor, mas Joabe? Opa, quem? O filho da mulher de Urias? Olha como ele pensa. Batseba nesse momento já é mulher de Davi. Mas ele não perdoou. Ele estava com a ferida na alma. E ele diz: eu vou servir ao filho da mulher de Urias, do homem que foi derramado sangue no campo de batalha por causa de Davi. Esse vai ser o meu rei? Fruto do adultério de Davi. Olha como Joabe estava inflamado. E Joabe não aceita isso. O que é que ele faz? Ele se une a Abner. Com uma certa razão, sim ou não? Humanamente falando, a opção seria Abner. Mas seria o próximo na sucessão. Então seria Abner. Não poderia ser outro. Mas de quem vem a escolha? De quem é o pensamento? De Deus. Só que nós estamos com um confronto aqui. De um lado, tem o campo natural dizendo que Abner seria o sucessor. E Joabe muito bem ligado à questão política. Né? Mas do outro lado, não. Do outro lado tem Davi dizendo: Deus disse para mim que vai ser Salomão. Vocês acham que um cara desviado acredita na palavra do homem que por causa deste homem ter dado mau testemunho, ele se desviou? Você acha que agora ele vai ouvir que o escolhido é aquela pessoa que Davi estava dizendo? Não, Joabe diz: eu não aceito nada que Davi diga que Deus disse para ele. Sabe por quê? Tudo que ele escreve, tudo que ele fala, para mim não tem valor. Porque eu vi ele matando Urias, eu vi ele se unindo à mulher de Urias, eu vi ele engravidando a mulher de Urias, eu vi ele tentando esconder o pecado. Natan falou que Davi escondeu o pecado. Davi foi repreendido por Natan. Eu vi tudo isso acontecendo. Eu vi os filhos de Davi se matando por causa do seu pecado. Eu vi Davi se calando. Eu vi Davi sofrendo. Eu vi Davi fazendo coisas atrozes. Eu não acredito em Davi. E Abner é um sucessor. Abner é naturalmente o escolhido. Naturalmente. Mas espiritualmente não. Mas para você sair do natural para o espiritual, você tem que quebrar os paradigmas naturais. Você tem que deixar os seus pensamentos pelos pensamentos mais altos de Deus. Os seus caminhos pelos caminhos mais altos de Deus. E você muitas vezes tem soberba, orgulho na sua alma. E você está como Joabe. Mesmo estando no altar, você está desviado. Quem está entendendo isso, levanta a mão. Quando Joabe se recusa, ele corre para o altar. E ele se agarra no altar. E quando Salomão soube que ele estava dando apoio a Abner, por causa da impureza dos seus olhos, Joabe estava desviado. Então abra aí em 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 2. 24, versículo 2. Vamos ler aqui. Aqui em 2 Samuel 2, 24, 2, Davi manda fazer um censo. E Joabe diz: para quê? Para que esse censo? O Senhor poderia multiplicar muitas vezes mais os teus soldados. Você não precisa contá-los, porque a nossa vitória está em Deus. Joabe se recusa a fazer o censo e Davi dá ordem. Embora Joabe tenha dito no verso 3, então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Sabe por quê? Olha só no versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo
de Israel e de Judá. Então Davi estava sendo incitado pelo inferno. Naquele momento ele ouviu uma voz que não vinha do Senhor. Ele queria contar uma coisa que para Deus era desnecessário. Então Davi fez o errado porque o diabo incitou-lo a fazer aquela contagem. Mas quantas pessoas morreram por causa do erro de Davi ali? Joabe assiste mais uma burrada de Davi. Olha, Davi, eu disse para não contar, mas ele contou, mandou contar. Eu fui lá fazer o que ele mandou. Aí por causa disso, a ira de Deus veio sobre nós. E tem um anjo matando gente aí. E gente morrendo por causa do erro de Davi. Aí tem que fazer aquele sacrifício lá na terra de Araúna, lembra? Para poder aplacar a ira de Deus. Pronto. Mas por que Davi fez isso? Que burrada. Joabe mais uma vez vê um contrassenso de Davi. Então aí agora, em 2 Reis, capítulo 2, diz assim, 1 Reis, 2, 28, diz assim: chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha, grife aí, desviado, seguindo a Adonias, eu falei Abner, né? Era Adonias, perdão. Ainda que se não desviara seguindo Absalão. Ou seja, quando Absalão se rebelou, ele não seguiu. Mas agora com Adonias ele está seguindo. Diz assim: fugiu ele para o tabernáculo do Senhor. Para onde é que ele foi? Para o templo. Para o lugar do Senhor lá. Gente, você já viu um desviado fugindo para a igreja? Naturalmente falando, é altamente justificável. Puxa, para onde é que foi o desviado? Para a igreja. Quantos desviados você conhece dentro da igreja? Vai fazer assim também? Para poder multiplicar? Está assim de desviado dentro da igreja. Desviado porque foi enganado pelo seu próprio coração. Pela corrupção dos olhos. Os olhos lhe corromperam. A impureza dos olhos os enganou. E eles vão para a igreja desviar. Ah, quero voltar, né? Aquela música. Aí o desviado diz, puxa, eu me lembro só daquela história do filho pródigo. Vou voltar para a igreja. Volta para a igreja, mais uma vez. Quem aqui já se desviou e voltou umas 10 vezes aí? Né? Um bocado de gente, né? Mas o motivo de você ter se desviado e voltado para o templo não quer dizer absolutamente nada. Você volta para o templo, mas você não corrigiu o seu coração. Continua sendo enganado e enganando dentro da igreja. Então, para onde foi o desviado? Para o tabernáculo do Senhor. E pegou nas pontas do altar. Você se agarrou com o altar de Deus. Você vê um desviado agarrado no altar, chorando. Era essa a situação de Joabe, que seguiu a Adonias, se desviou seguindo Adonias. Eu falei Abner, não foi? Está errado, é Adonias, gente. É porque eu estou com quase 50 anos, aí os nomes falham. Então ele seguiu Adonias, e ele se apegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Pronto, isso aí para o rei, um rei natural, ele dizia, poxa, o cara está arrependido, foi lá para o tabernáculo, se agarrou com o altar. Nessa visão que a gente tem do desviado que vem para a igreja, está arrependido e quer voltar para o Senhor. Cuidado com o engano. Olha que Salomão, homem de Deus, quando ele ouve, olha o que ele reage. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai e arremete contra ele, ou seja, mata ele. Aonde? Dentro do tabernáculo. Agarrado no altar, vai morrer. O desviado. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não, morrerei aqui.
Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Gente, sem causa. Sem causa. Naturalmente falando, Davi causou muita coisa, não foi? Mas acontece que você tem que entender no mundo espiritual que o seu pensamento não é o de Deus e nem o seu caminho é o de Deus. E naquela hora, Joabe estava desviado por causa dos seus pensamentos e dos seus caminhos. Então ele morreu dentro da igreja. Tem desviado que morre dentro da igreja. Bispo, ele foi para o céu da boca do leão. Mas ele estava na igreja quando ele morreu. Ele se desviou, mas ele foi para a igreja. Ele morreu dentro da igreja. Vai para o inferno do mesmo jeito. O que garante que você não vai morrer para o inferno é que dentro da igreja você se converta a Deus. O que Joabe não fez. Na primeira investida, era para ele ter dito: olha, diz ao rei que eu estou arrependido e que eu quero voltar, que eu quero servi-lo, que ele me perdoe, que as muitas graças de Davi venham sobre mim também. Não. Ele simplesmente disse o quê? Morra aqui dentro, mas não saiu daqui. Salomão disse: então mata ele lá dentro. Então, a justiça de Deus, ela acontecerá independentemente de você estar dentro da igreja ou não, dentro do templo ou não, agarrado no altar ou não, porque o que vai importar é se o teu coração está convertido a Deus de verdade ou não. Quem entendeu até aí? Então não se engane. Não se deixe enganar porque alguém está na igreja, frequentando a igreja, porque isso não quer dizer absolutamente nada se aquela pessoa não mudar. Claro que é necessário estar na igreja, buscar Deus e vir para a igreja e tal. Eu estou falando que dentro da igreja não quer dizer que está salvo. Estou falando que dentro da igreja não quer dizer que não seja rebelde. Que não seja insano como foi Joabe. E tem muitos insanos como Joabe dentro da igreja, que se levantam contra a autoridade dos ungidos de Deus. Sim ou não? Eu me levanto porque eu tenho minhas razões. Deus não quer saber suas razões. É que no mundo espiritual Deus disse: ele é o meu ungido, é Davi. Ele pecou, mas eu dei graça. E meu relacionamento com ele está consertado. O seu é que tem que se consertar com ele. Você é que tem que se consertar com Davi, Joabe. Porque se você não se consertar com Davi, você vai morrer no altar, agarrado no altar, você vai morrer. É você que tem que se consertar. Porque o meu ungido está consertado comigo. Quem entendeu? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A de Cristo salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta.
Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com.